E aí galera, bem-vindos à terceira aula dessa série aqui sobre estrutura da matéria, tudo bem? E hoje nós vamos dar sequência falando sobre mais alguns cientistas que contribuíram para entender a estrutura atômica como entendemos hoje em dia, que é uma visão mais quântica do átomo, tudo bem? O próximo nome é o do Louis de Broglie. O que é muito curioso, você vai ver as sacadas que ele teve, mas o que é muito curioso é que na verdade ele era formado em História. Ele fez o doutorado dele em Física, tudo bem, mas em formação acadêmica ele era historiador. O maluco é brabo. O que ele pensou? Você lembra que com as contribuições do Planck em 1901 e do Einstein em 1905, a gente começou a perceber que a luz ela tinha um caráter dual. Como assim? Ela podia se comportar tanto como onda, como se comportar como matéria. Isso era meio doido, porque até então as coisas ou eram energia ou eram matéria. Tudo bem? As propostas do Planck e do Einstein então mostraram que a luz ela tinha esse comportamento dual, ela podia até jogar nas duas. O que o de Broglie propôs foi o seguinte: se a luz faz isso, será que os corpos também não fazem? Será que aquilo que a gente diz que é matéria também não poderia se comportar como onda? Olha a sacada do cara. Então ele teve algumas sacadas que inclusive foram mais tarde, não foi por ele, mas mais tarde elas foram confirmadas por um experimento relativamente famoso de dois americanos chamados Davidson e Germer, em 1927, tudo bem? E hoje tudo isso é a base para se desenvolver um equipamento importante em pesquisa chamado microscópio eletrônico, tudo bem? Qual que é a ideia do de Broglie? Ele pensou o seguinte, tá? Que o movimento circular, né, a órbita de um elétron em torno do átomo, do núcleo do átomo, ela tem que ser igual a um número inteiro de comprimentos de onda. Que o elétron, gente, ele se movimenta como uma onda. Então, para ele dar uma volta inteira, completar a sua órbita em torno do núcleo, o número de comprimentos de onda que tem nessa órbita tem que ser um número inteiro. A onda ela tem que começar e se fechar no mesmo ponto. Então, por exemplo, isso aqui é uma órbita permitida, porque você tem um número inteiro de comprimentos de onda. Olha aqui o comprimento de onda. Deixa eu te mostrar. Ó. Aqui é uma crista de onda. Aqui é outra. Então, isso aqui é um comprimento de onda. Isso aqui é uma outra crista. Então, isso aqui é outro comprimento de onda. Isso aqui, então, é outro comprimento de onda. Você percebe, então, que n, que é o número de comprimentos de onda, tem que ser um número inteiro. Repara que n não pode ser um número qualquer. Você lembra a questão da quantização? N não pode ser um número qualquer. Por exemplo, você não pode ter comprimentos de onda fracionários, porque aí a onda não se fecharia. Percebe? Isso é uma questão lógica, não quero dizer que é fácil. Lógica no sentido de ela tem uma linha de raciocínio que faz sentido. Tudo bem? Você tem que ter um número de comprimentos de onda definidos para dar a volta e constituir uma órbita. Então, ele desenvolveu algumas relações que dizem, por exemplo, que o comprimento de onda ele é inversamente proporcional ao produto de m por v. Você tem que lembrar que m por v, tá, é o momento da partícula, ou a quantidade de movimento. Tudo isso você vê em física. E a gente representa o momento da partícula por P. Tudo bem? Agora, se eles são proporcionais, lembra que eu falei isso, acho que na primeira aula? Existe uma constante de proporcionalidade que os relaciona. Essa constante é novamente, olha ela aí de novo, a constante de Planck. Então ele percebeu que o lambda é igual à constante de Planck sobre o momento da partícula. O que é importante? É que essa relação entre o caráter dual que também tem das partículas, tudo bem? Isso é relevante para partículas subatômicas, para partículas muito pequenas, realmente. No mundo macroscópico, aos objetos que a gente vê à nossa volta, isso acontece, mas é absolutamente irrelevante. O que o de Broglie então está propondo? Ele está dizendo, pessoal, que assim como o Einstein e o Planck propuseram que a luz é ao mesmo tempo onda e partícula, o de Broglie está dizendo as partículas também ao mesmo tempo elas são ondas, elas têm um comportamento ondulatório. Einstein e Planck propunham a luz tem um comportamento ondulatório e particulado, e de partícula. O de Broglie está propondo as partículas também têm um comportamento ondulatório. Só que
para o mundo macroscópico, para aquilo que a gente enxerga à nossa volta, esse caráter ondulatório das partículas é irrelevante. Ele está lá, ele existe, mas a gente não percebe isso, tá? Mas para as subpartículas, para partículas ali do mundo atômico, do ambiente ali dos átomos, isso é relevante, isso é significativo, tá bom? Então, para bolinhas de tênis ou aviões, isso não faz a menor diferença. Não quer dizer que eles não tenham caráter ondulatório, mas a gente nem percebe, não faz diferença. Mas para átomos, elétrons, prótons, isso é sim relevante. Uma outra proposta muito legal foi feita pelo Werner Heisenberg, em algo muito interessante chamado princípio da incerteza de Heisenberg. Se você não sabia, esse é o Heisenberg que deu origem ao nome lá do cara do Breaking Bad, tudo bem? Ele chama Heisenberg por causa do Werner Heisenberg. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! O que ele diz em poucas linhas? Ele fala o seguinte: não dá para saber ao mesmo tempo a posição e a velocidade de uma partícula. Você sempre vai ter uma relação de incerteza, é mais ou menos assim. Quanto mais certeza você tem sobre a posição de uma partícula, menos você sabe sobre a sua velocidade. Quanto mais você souber sobre a velocidade, quanto melhor você puder determinar a velocidade, menos você sabe onde é que a partícula está. Isso é matematicamente, isso é em linhas gerais, é a proposição do Heisenberg. Em linhas gerais, o que a gente tem é essa inequação aqui. Δx, gente, é a incerteza sobre a posição. mv, o produto mv, é o momento da partícula, a quantidade de movimento, tá bom? E isso é maior ou igual a h sobre 4π. O que é importante aqui, gente? H sobre 4π é uma constante. H é uma constante da natureza, é a constante de Planck. 4π é um número, certo? Π é um número, 4 vezes um número é um outro número, tá? Agora, isso aqui é muito interessante. O que ele mostra? Tudo bem? Que o produto da incerteza na posição pela incerteza na velocidade da partícula é uma constante. Isso quer dizer matematicamente o que eu te disse aqui em poucas palavras. Isso quer dizer que quanto maior a incerteza na posição, tudo bem? Menor a incerteza na velocidade e vice-versa. Quanto mais você souber sobre a posição, menos você sabe sobre a velocidade. Você nunca vai conseguir saber os dois ao mesmo tempo. Porque já que isso aqui é uma constante, quando um desses números aumentar, o outro tem que diminuir, para o valor ser sempre o mesmo, sim ou não? Vamos comparar então essa relação do Heisenberg para dois objetos, tudo bem? Um elétron e uma bolinha de tênis, tudo bem? Faremos o mesmo cálculo, aplicando os valores de cada um, e vamos ver a que conclusão a gente chega. Dá uma olhada. Então, vamos pensar primeiro num elétron. A massa do elétron é essa, a sua velocidade, a velocidade com que ele se move é essa, tudo bem? E esse é o seu diâmetro, essas são as suas dimensões, 10 a menos 10 metros. Vamos dizer que eu tenha 1% de incerteza sobre a posição dele, tudo bem? A bolinha de tênis tem esses valores aqui. Dá uma olhada. Isso quer dizer que a incerteza que eu tenho sobre a sua posição, repara, eu sei a velocidade e a minha incerteza é de 1%. Isso quer dizer que a incerteza na posição do elétron é da ordem de 10 a menos 9 metros. Qual é a relevância disso? 10 a menos 9 metros está na mesma ordem de grandeza que o próprio tamanho do elétron. Ou seja, o elétron pode estar aqui, numa dada posição, ou 10 a menos 9 metros de incerteza. Ou seja, a dúvida que eu tenho é se o elétron está aqui ou 10 a menos 9 metros daqui, dessa posição aqui. Só que isso é uma incerteza, o tamanho disso é muito parecido com o próprio tamanho do átomo, ou seja, é muito relevante a incerteza que você tem. Faz diferença se o elétron está aqui, onde você está vendo meu dedo, ou a 10 a menos 9 metros daqui, porque o tamanho dele também é muito pequeno. Olha a beleza disso, gente. Olha agora, se eu fizer o mesmo cálculo para uma bolinha de tênis. Para a bola de tênis eu tenho o quê? Dá uma olhada, desculpa. Para a bolinha de tênis, a massa da bolinha é essa, a velocidade com que ela se move é essa aqui,
seu tamanho é esse, e vamos dizer que eu tenho a mesma incerteza, 1% apenas. Tudo bem? Vamos lá. Quando eu calcular, eu vou ver que a incerteza na posição da bolinha é de 1,7 vezes 10 a menos 33 metros. O que isso quer dizer na prática, fisicamente, no mundo que a gente vive? Quer dizer que a bolinha de tênis com o seu tamanho pode estar aqui onde você está vendo, ou a 1,7 vezes 10 a menos 33 metros para esse lado, para esse, para cá. Gente, isso é nada comparado ao tamanho da bolinha, você percebe? Ou seja, não faz a menor diferença se ela está aqui ou a 10 a menos 33 metros daqui. A bolinha é tão grande comparada ao elétron. A bolinha é tão grande que essa incerteza na posição é nenhuma, ou seja, não é incerteza praticamente nenhuma. Eu sei onde ela está. Lembre-se que o princípio da incerteza de Heisenberg, ele diz que você não consegue ter certeza sobre, ao mesmo tempo, a posição e a velocidade. Mas veja que isso é relevante para objetos muito pequenos. Para coisas grandes, relativamente grandes, como uma bolinha de tênis, essa incerteza não existe. Então você nunca iria perceber esse princípio em objetos macroscópicos. Deixa eu fechar com uma coisa. Percebe que tudo que a gente tem falado até aqui se aplica ao mundo submicroscópico, tudo bem? Ao mundo dos átomos e tal, mas que isso também existe no macroscópico, mas a gente nunca tinha percebido. Eu queria só fechar te mostrando uma coisa. Por que a gente nunca percebeu? Se isso sempre existiu, por que a gente nunca percebeu? É muito bonito. A gente nunca percebeu por causa do tamanho da constante de Planck. O fato dela ser um valor absolutamente pequeno, lembre-se que é da ordem de 10 a menos 34. O fato de que essa grandeza é muito pequena indica que a quantização desses valores, o fato de que eles não têm qualquer valor, mas eles são em pacotinhos, quer dizer que, mas são pacotes tão pequenos, tá, que para o mundo macroscópico a gente não consegue perceber isso. Você lembra aquela analogia que eu fiz entre a rampa e a escada? Então, o tempo todo a gente pensa no mundo macroscópico que está subindo uma rampa, quando na verdade a gente está subindo uma escada. Só que os degraus da escada são tão pequenos e o nosso pé é tão grande que não parece que é uma escada. O nosso pé é tão maior que os degraus da escada que parece que a gente está pisando numa coisa uniforme, tudo bem? Quando na verdade não é. É que a constante de Planck é tão pequena que para o mundo macroscópico ela não é observável, a gente não percebe isso. Mas quando você vai lá para o mundo atômico, para a escala atômica, você está em tamanhos relevantes para que a constante de Planck seja perceptível. É muito interessante, não é? Claro, a constante de Planck é muito menor do que também a escala atômica, mas aí ela começa a ser relevante. Beleza? Então, por hoje é isso, pessoal. Nós vamos então dar sequência em outras aulas e a gente conversa. Qualquer dúvida, passa lá. Beleza? Valeu, gente. Obrigado.